Caríssimos, é com muita alegria que a gente recebe o companheiro Fabiano. Já é um trabalhador de enorme escala no movimento espírita e hoje contribuindo com o seu trabalho junto à federação como diretor da comunicação social, e que hoje vai nos brindar com o tema Seja Feliz Hoje. Boa noite a todos, muita paz. Todos aqueles aqui presentes, aqueles que nos ouvem através dos canais da internet, e a todos a quem essa nossa reflexão chegar e que puder trazer um pouco de alento e de reflexão em torno desse tema estudado à luz da doutrina espírita. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar nesta casa para poder dividir com vocês a preocupação dos dias atuais em torno de um tema que precisa ser reflexionado à luz da doutrina espírita para os momentos atuais. Antes eu vou passar algumas informações que eu acho importante de alguns eventos federativos que acontecerão agora nesse trimestre. No domingo próximo nós teremos o encontro estadual da área de mediunidade. As áreas estratégicas da federação se reúnem com representantes das casas espíritas e a gente vai ter aí no dia 2 o encontro estadual da mediunidade. No dia 8 de julho, outro sábado, nós teremos um primeiro encontro das crianças. É a primeira oportunidade, é a primeira vez que isso acontece no Espírito Santo. As crianças, os evangelizandos e seus pais estarão reunidos sobre esse tema, criança evangelizada, agente transformador, na Casa Espírita Cristã, criança até 12 anos de idade. No dia 3 de agosto, nós teremos uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no plenário de Seu Cardoso, a partir das 19 horas, uma palestra com o companheiro Antônio César Perry de Carvalho, ex-presidente da USE, São Paulo, e ex-presidente da FEB. Ele falará sobre ética e moral na atualidade. Esse tema, inclusive, foi matéria de capa da última edição da revista Ascenda. E aí, por último, não menos importante, encontram-se abertas as inscrições para o 13º Congresso Espírita do Estado do Espírito Santo, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de setembro, no Centro de Convenções de Vitória, e já estão confirmadas as presenças dos palestrantes nacionais Rossandro Klingen, Andrei Moreira, André Luiz Peixinho, o presidente da Federação Espírita Jorge Godinho e Haroldo Dutra Dias. Nós já temos 1.000 inscritos e a nossa meta esse ano é chegar a 2.000 participantes no Congresso Espírita. É muito fácil, a inscrição é toda online, www.fes.org.br. E passemos para a nossa conversa de hoje. Eu começo apresentando essa flor, que eu não sei se todos conhecem, ela tem um nome popular de dente de leão. E ela, quando o vento bate, as suas folhas se espalham e se reproduzem. Assim também deve ser os nossos momentos de felicidade. Essa flor está sendo utilizada em nível nacional para poder identificar toda a área de comunicação social espírita dentro de um processo que está sendo construído, a comunicação para uma nova era. Esse tema Seja Feliz Hoje eu peguei emprestado de um dos últimos livros ditado por Joana de Ângeles e Adivaldo Franco, e que saiu em novembro de 2016, onde a veneranda trata em diversos capítulos de assuntos do cotidiano e mostra-nos as possibilidades 1000 que a doutrina espírita orienta de nós, ainda nesta encarnação, apesar de habitarmos temporariamente um mundo de prova e expiação, construirmos a nossa felicidade. Começando do princípio, nós temos uma facilidade muito grande de deteriorar determinados conceitos e acabam se perdendo. Um deles
é o Carpe Diem. O livro que eu falava é esse, Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, ditada a Divaldo Franco. Um deles é o Carpe Diem. Segundo, é uma frase em latim do poema Odes, de Horácio, e é popularmente traduzido para colha o dia ou aproveite o momento. É também utilizado como uma expressão para solicitar que se evite gastar o tempo com coisas inúteis, ou como uma justificativa para o prazer imediato, sem medo do futuro. Então, esta é a definição literal do que viria a ser o Carpe Diem. Colha o dia, aproveite o momento, evite gastar o tempo com coisas inúteis, ou como uma justificativa para o prazer imediato, sem medo do futuro. E hoje a grande preocupação nossa, nessa visão materialista que nos acomete a cada dia, é que nós estamos muito preocupados em viver a vida doidado, sem determinadas preocupações. Joana de Ângeles alerta isso ao longo da sua obra, da sua série psicológica. E a gente, quando olha aí os jornais, consulta a internet, é mesmo a mídia impressa, a gente vê aí o número expressivo do consumo de antidepressivos. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, já está se colocando que, apesar de termos somente 16 anos e meio desse milênio, essa década, ou esse século, já está podendo ser considerado como uma grande preocupação com essas doenças, da depressão, do conjunto enorme de suicídios que vem acontecendo em diversas faixas etárias, porque nós estamos depositando o nosso futuro, ou até mesmo a busca da nossa felicidade, nas conquistas materiais. E essa busca e o não atingimento disto provoca no ser um determinado nível de desespero e de insatisfação. O panorama atual não é dos mais sorridentes. Isso a gente ouve a todo instante. Mal-estar, insegurança, insatisfação. Ouvimos falar de crise a todo momento. Crise de valor, de identidade, de representação, crise moral, crise na família, enfim. E com isso, nós estamos cada vez mais assustados, cada vez mais inseguros, cada vez mais fragilizados, vivendo numa sociedade que dispensa soluções coletivas, necessitando todos de um canto da sereia. Ou seja, as nossas relações estão muito fragilizadas. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, desencarnado em janeiro deste ano, na sua série líquida, Modernidade Líquida, Amor Líquido, vem colocando a questão da inconstância dessa sociedade dita pós-moderna. Ou seja, os nossos vínculos estão fragilizados. Nós não estamos conseguindo mais manter relacionamentos pessoais, afetivos, amorosos, por muito tempo. A gente está sendo tomado de uma onda de intolerância muito grande. E isso nos remete a um determinado grau de isolamento. E esse isolamento faz com que nós soframos. E pode desencadear nesse processo, nessas patologias de depressão e tantas outras distonias conhecidas no mundo atual. E nesse discurso da necessidade da felicidade, ou a incitação da necessidade de ser feliz, a gente tem aí um sem número de receitas ou de atrativos de vários mercadores muito bem treinados que nos oferece a preços módicos essa conquista da felicidade. Inclusive, muitos comprando essa tal felicidade na farmácia. Ou seja, nós precisamos repensar o nosso posicionamento com relação a isso. O que é felicidade para nós? O que significa ser feliz? É possível ser feliz nesse mundo de prova e expiação? E essa felicidade realmente ela está ao alcance de todos? Então são algumas perguntas e inquietações que vêm no nosso cotidiano e que nos leva a um desafio de entendimento. O que significa ser feliz? Onde encontra essa tal felicidade? E como alcançar essa felicidade?
Para Sócrates, a felicidade é o conhece a ti mesmo, é a chave para a conquista dessa felicidade. E aqui eu chamo a atenção para algumas definições desses pensadores e um viés ou uma condução daquilo que nos ensina a doutrina espírita. Então, mais uma vez, para Sócrates, o conhece-te a ti mesmo é a chave para a conquista da felicidade. Se eu não me conheço, se eu não faço essa viagem para dentro de mim, assim como nos incita Santo Agostinho ao responder à questão 919 do Livro dos Espíritos, se eu não sei quem sou eu, ou como nos diz o poeta argentino, eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado, porque a gente tem se afastado dessa essência divina que somos cada um de nós, com o uso das nossas máscaras para nos portar perante a sociedade. Esse afastamento faz com que nós soframos. Então a busca seria essa volta para dentro, como nos ensina Santo Agostinho e como nos traz detalhadamente a veneranda Joana de Ângeles no conjunto da sua obra, nos 16 livros da sua série psicológica, mostrando a integralidade desse ser que vai muito além das nossas aparências. Para Platão, a noção de felicidade é relativa à situação do homem no mundo e aos deveres que aqui lhe cabem. Olha só, já tem um novo alento. A felicidade, ela é relativa à situação do homem. Se nós pudéssemos traduzir isso dentro dessa linguagem espírita, a felicidade, ela é relativa ao estágio que o espírito se encontra e que ele acumulou ao longo das suas diversas experiências com o uso do seu livre-arbítrio e aos deveres que aqui lhe cabem. Ou seja, no instante que eu estou aqui, encarnado no mundo de prova e expiação, houve todo um processo de planejamento encarnatório a ser cumprido. A questão é que a gente se esquece desse planejamento encarnatório. Os atalhos são muito mais atraentes ou muito mais atrativos. Se nós voltarmos a Aristóteles, ele coloca que a felicidade é mais acessível ao sábio, que mais facilmente basta a si mesmo, mas é aquilo que na realidade deve tender todos os homens da cidade. Será que eu não poderia decodificar esta definição, entendendo que sábio é aquele espírito que já atingiu um determinado grau de evolução? Todos nós sabemos, espíritas que somos, ao estudarmos o Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca as ordens e as classes de espíritos, nós sabemos que há uma migração na medida em que o espírito evolui de encarnação em encarnação com o exercício do livre-arbítrio, que é a faculdade que o espírito possui de decidir em determinada circunstância. Então o sábio, aquele que evolui nessa escala, mais facilmente basta a si mesmo. Mas é aquilo que na realidade deve entender todos os homens da cidade. O Livro dos Espíritos também nos ensina, o codificador nos ensina, que todos nós haveremos de passar por essa espiral encarnatória e de encarnação em encarnação teremos a oportunidade do processo de evolução. Que novas encarnações serão oportunizadas pela misericórdia, pela extensão da misericórdia e da justiça de Deus. Então, poderíamos traduzir, por assim dizer, esse pensamento, essa definição de Aristóteles, dentro desse contexto da doutrina espírita, desta forma. Esse livro, Ser Feliz Hoje, é um livro que reúne alguns estudos acadêmicos da PUC, e ele coloca, e eu retirei de lá o texto A Felicidade ao Seu Alcance. Que felicidade e alcance de quem, afinal? Da professora Vera França. E
selecionei alguns registros que me pareceram oportunos para essa nossa reflexão. Com frequência, diz ela, a felicidade é identificada com prazer e satisfação. Preste atenção. Prazer e satisfação. O que nos abre o campo do sentido e das necessidades. Então, felicidade identificada como prazer e satisfação, ou seja, sentido e necessidade. Relacionada com necessidade, a ideia de satisfação abre um leque muito vasto, pois necessidades são criadas, são crescentes e dificilmente atingem um ponto ótimo e final. Para pensar. A gente está sempre criando novas necessidades, porque a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem, ou na posição que a gente está. Essa visão materialista, que ainda está muito impregnada em nós, precisa ser trabalhada, ponto a ponto, encarnação a encarnação. A doutrina espírita, com o teu conhecimento, ou com as suas informações, permite a cada um de nós o conhecer. Porém não basta. Nós precisamos, a partir do conhecimento, provocar as transformações, a partir do conhecimento, provocar as transformações no nosso interior. É o processo de reformulação interior, de reforma íntima, de crescimento interior, seja lá a terminologia que se queira dar, e a partir daí, botar isso em ação. Dentro de uma tríade que Pestalozzi, o educador suíço, mestre de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, colocava na sua visão de educação: cabeça, coração e mãos. Essa tríade tem que estar presente quando nós buscamos o processo de transformação moral. Nós precisamos compreender aquilo que a doutrina espírita traz e descortina para cada um de nós. Aonde fazemos isso? Na casa espírita, a partir da frequência das discussões, as estruturas de ensino ou de estudos sistematizados. Não basta ter a informação, não basta ter o conhecimento. Ele haverá de provocar em nós uma verdadeira revolução de postura, de posicionamento. Mas também só esses dois não bastam para poder transformar aquilo que encontra à nossa volta, primeiro em nós e depois contribuindo para um processo de transformação desse mundo. E essa transformação, por assim dizer, lastreada nessa tríade, há de nos levar, sem sombra de dúvida, a um estágio de felicidade. O professor Ney Lobo, no livro Espiritismo e Educação, relembra-nos que esse processo, ele é gradual, ele é ponto a ponto, é conquista a conquista. E que nessa espiral reencarnatória, nós ainda veremos de falhar muitas vezes, tal qual nos ensina Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, o mal que eu não quero, esse ainda faço. Então, essa criação de necessidade, de felicidade ligada à necessidade, nos traz uma frustração do ponto de vista de que nós nunca possamos atingi-la. Continua a professora Vera. Felicidade, por vezes, resultaria de realizações. E seria o sentimento alcançado como coroamento das nossas realizações. Neste caminho, ressalta-se uma dimensão da construção pessoal, de um fazer que expanda o nosso lugar no mundo. Aí já é diferente, completamente antagônico àquela outra visão de necessidade. Aí é a contribuição para o nosso patrimônio perispiritual. É aquilo, é o tesouro do qual a traça não haverá de corroer. É o nosso patrimônio perispiritual que o espírito haverá de levar por todas as demais experiências encarnatórias.
Aqui, a felicidade não é a obtenção do prazer, mas o desligamento dos prazeres. Não é a realização, mas a entrega. É a conquista. É aquilo que me dá prazer de momento de identificar que eu estou saindo de um estágio a um outro mais elevado dentro de um dos conceitos do que vem a ser educação. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos lá uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, ou Cardeal Morlot, que coloca o seguinte: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, riqueza, poder e juventude, nem todas elas realizadas, juntas, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, nem mesmo isto é capaz de estabelecer para aqueles que a detêm, a verdadeira felicidade. Então, nem sendo ao mesmo tempo jovem, rico e tendo poder, é sinônimo de felicidade. E a gente vê isso hoje de uma maneira geral. A busca dessa felicidade no exterior, a drogadição que está imperando cada vez mais. E não estamos falando somente das classes menos privilegiadas, da base da pirâmide. Estamos falando das classes sociais médias e altas, onde há uma exacerbação desse uso muito violento da nossa sociedade, incontido. Se a verdadeira felicidade não é deste mundo, como diz a máxima do Eclesiastes, nós devemos desencarnar para usufruir essa tal felicidade? É outra pergunta que se faz. E aí, a gente vai se valer, mais uma vez, dessa obra fundamental que completou agora 160 anos da sua primeira edição, em 16 de abril, o último livro dos Espíritos, onde Kardec argue na questão 920. O homem pode gozar de toda a felicidade na Terra? O homem pode gozar de toda a felicidade na Terra? O que é que vocês acham? É uma pergunta que eu devolvo a vocês. A pergunta que Kardec fez na questão 920. O homem pode gozar de toda a felicidade na Terra? Não se esqueçam de que lá, o Cardeal Morlot, em Evangelho segundo o Espiritismo, coloca que a máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. E Kardec, como homem de ciência, pergunta aos espíritos na questão 920: o homem pode gozar de toda a felicidade na Terra? Não entendi. Um de cada vez, por favor. Não pode. Tem alguém que acha que pode? Tem alguém que acha que não pode? Tem alguém que não acha nada? Gente, vamos aproveitar que a gente está aqui em família. E o que os espíritos respondem? Não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males. E olha só, e ser tão feliz quanto possível na Terra. Isso é um alento. Ou seja, a felicidade não é para depois da desencarnação. A felicidade não é depois da aposentadoria. A felicidade não é para depois que eu ganhar o prêmio máximo da loteria. A felicidade é para ser construída e vivenciada no aqui e agora, na razão direta do estágio em que eu me encontro, naquela escala, ou naquela ordem de espírito que eu me encaixo, tanto quanto possível. Mas e que felicidade é essa?
Ou voltando lá no início, o que é felicidade? No livro Encontro com a Paz e Saúde, na lição 7, A Conquista da Felicidade, Joana de Ângeles nos traz várias informações acerca desse assunto da conquista da felicidade. O ser humano está fadado à felicidade, que lhe constitui um grande desafio. Está fadado à felicidade. Ou seja, nós não fomos criados por Deus para sermos infelizes. Então ninguém tem que desistir dessa viagem maravilhosa que é a conquista da felicidade. E mais do que ser fadado à felicidade, a sua conquista é um grande desafio. Porque a gente deposita a conquista da felicidade nas nossas conquistas materiais. Continua ela. Para lográ-la, para atingir essa tal felicidade, deve o ser humano investir todos os valores que se lhe encontrem ao alcance. Não devemos medir esforços para isso. A felicidade é possível, segundo nos ensina o livro da resposta 920, os Espíritos da Codificação. É possível na razão direta do estágio em que eu me encontro de desenvolvimento como espírito. E eu preciso investir todos os meus esforços, todas as minhas atitudes, no sentido de gozar, de construir e gozar essa felicidade. Entretanto, é impossível uma existência feliz diante do trabalho, da solidariedade, das ações de engrandecimento moral do self, bem como dos indivíduos com os quais se é colocado para conviver. Então, felicidade não vamos conseguir atingir a felicidade no isolamento. Nós precisamos conviver com as mais diferentes e difíceis situações. Nós precisamos aprender a compartilhar, criar relacionamentos construtivos, que haverão de trazer para nós fragmentos e benefícios na construção da felicidade. Distante do trabalho, distante dos atos de solidariedade, distante das ações de agradecimento moral, distante da nossa participação e do efetivo transformação daquilo que vimos conhecendo através da doutrina espírita, nós não haveremos de conquistar a felicidade na razão direta em que nós nos encontramos no estágio de desenvolvimento de espírito. Temos que passar e vencer todas as nossas dificuldades interiores. E sabemos que a reencarnação vai nos propiciar uma continuação dessa jornada. Entretanto, não devemos deixar para depois. Deveremos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo pela extensão e pela misericórdia de Deus. Entretanto, a nossa ingenuidade psicológica estabeleceu que a felicidade existe onde se encontram o prazer e a comodidade, a fortuna e o repouso. É o ter. Se eu tenho, e aí o que acontece? Você consegue atingir esse prazer, ou essa fortuna, e você se dá diante de um vazio. Aquilo não te completa. E você vai com novos desafios. Lembra lá atrás quando falou que quando a felicidade ela se é colocada como sinônimo de necessidade, você nunca atinge, porque você sempre gera e cria novas necessidades. Continua Joana então. O que é felicidade? E ela traduz nesse livro da seguinte forma: felicidade é o sentimento agradável que resulta das emoções saudáveis, emoções que acalmam, enriquecem de júbilo e eliminam as sensações perturbadoras.
é a paz com a consciência, é a busca constante desse estado luminoso que traz a cada um de nós serenidade. Se nós não podemos ainda nesse estágio de evolução que nós nos encontramos, porque somos espíritos imperfeitos, habitando temporariamente um mundo de prova e expiação, tendo que vencer a nós mesmos, temos que vencer a nós mesmos, tendo que alimentar esses dois lobos que carregamos dentro de nós. Às vezes alimentamos mais um, em outros momentos alimentamos mais outro, e criamos essa persona. Mas é possível, é factível fazer essa reprogramação. Então, a doutrina espírita, numa visão clara do processo de educação do espírito, por assim dizer, nos oferecem todas as oportunidades de entendimento daquilo que Jesus traz no seu Evangelho. O cultivo da felicidade contribui para a longevidade humana, a saúde e as realizações nobilitantes. Ora, quando leio isso, trazido por Joana de Ângeles, me pego refletindo. Então, até por uma questão egoísta, eu prefiro optar por ser feliz, já que ela vai me dar vai contribuir para a longevidade, para a minha saúde e para as realizações nobilitantes. E é verdade. Pare para pensar. Nos momentos em que você experimenta momentos felizes, nos instantes que você experimenta momentos felizes, você exala um hálito mental completamente diferente. Você abraça a vida de uma forma diferente. Você enxerga os problemas de uma forma diferente. Felicidade independe de outras pessoas, continua Veneranda, sendo construção própria e intransferível. Não adianta a gente querer depositar as nossas frustrações naquele que se encontra ao nosso lado ou naqueles que se encontram ao nosso lado. É inalienável esse patrimônio, é intransferível essa conquista. A conquista da felicidade está disponível a todos. Depende única e exclusivamente de cada um. Ela é construção própria. Então, reflexionemos sobre isso. Porque até mesmo pela exacerbação do nosso orgulho e do nosso egoísmo, é muito mais fácil depositar a outrem as nossas frustrações. A não conquista daquilo que a gente almejou tanto tempo. Foi você o grande culpado. E geralmente a gente aponta para aquele que se encontra mais ao nosso lado, com todas as dificuldades. E Joana vem nos dar essa orientação. Além de nos mostrar que a felicidade é possível e que todos nós estamos fadados a conquistá-la, ela requer um procedimento individual, uma definição de cada um de nós. Eu estou lembrando aqui do livro Pensamento e Vida, ditado por Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, que tem uma das lições, eu não me lembro o nome agora, mas que Emmanuel coloca uma departamentalização da mente. E ele, como se fizesse um organograma, ele coloca o departamento do desejo, os departamentos dos sonhos e uma série de departamentos. E gerenciando todo o conjunto desses departamentos, tem o gabinete da vontade. Então, se nós não tivermos essa vontade, não adianta
esses outros departamentos. Se nós não tivermos a vontade de mudar, não adianta muito os conhecimentos adquiridos pela leitura e pelo estudo. Nós precisamos ter a vontade de recomeçar. Recomeçar de onde? De onde, do ponto de partida, de onde que nós estamos. Não lá de trás. Sem culpa. Fundamentalmente sem culpa. Precisamos olhar a estrada pelo para-brisa, não pelo retrovisor. E estabelecer que Deus é Pai, é onipotente, é justo e bom, e que Deus, e que Jesus é nosso irmão, e que governa todo o conjunto desse orbe planetário. Se nós examinarmos, a crise é momento de reflexão, porque o próximo momento é a mudança. E nós nos encontramos necessariamente num processo de transformação, num processo de mudança. O mundo passa por isso. O orbe terrestre passa por isso. Os valores já não são mais o mesmo. Nós precisamos nos ater a isso. E valorizar e solidificar fundamentalmente a família, que é o grande cadinho de experiência das nossas oportunidades encarnatórias, na construção do processo de felicidade. Como conseguir a felicidade? Aí a veneranda nos coloca que o místico alcança a felicidade no momento do seu êxtase. Os genitores, quando os filhos logram a realização social e profissional. O cientista, quando consegue entender e decifrar o enigma da sua busca. O artista, no instante em que a obra é reconhecida, ou tem-na como concluída e perfeita, e assim sucessivamente. Cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo, nesse engrandecimento pessoal. Desta forma, é possível desfrutar-se da felicidade em qualquer das situações, desde que se estabeleça que terá de permanecer duradoura, incessante, sem desafios emocionais e físicos, de trabalho e de renovação interior, tornando-a monótona e tediosa. No momento que eu não coloco a conquista dessa felicidade em algo material, perecível, e sim em valores que irão engrandecer o espírito e motivá-lo ao processo de transformação, como diz ela, desde que estabeleça em ações duradouras, incessantes, onde temos desafios e que haveremos de superá-los, aí está a verdadeira felicidade, a árvore da felicidade. Eu trouxe aqui um registro que eu considerei interessante, que é dessa moça aí, Bronnie Ware. Ela é uma enfermeira australiana que trabalha com cuidados paliativos, é uma cuidadora de pessoas enfermas, geralmente em estado terminal. E ela começou a registrar as suas experiências, criou a partir daí um blog. Esse blog fez um grande sucesso, que se transformou num livro, que ela chama de Os 5 Maiores Arrependimentos de Quem está Morrendo. Então, se nós estamos buscando a felicidade, eu achei importante trazê-lo. E aí ela registra: queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. Nós precisamos viver as nossas experiências. Ninguém poderá fazê-lo por nós. Elas são nossas. O planejamento encarnatório é de cada um. Nós somos singularidades, individualidades que temos a nossa trajetória a cumprir. Um outro queria não ter trabalhado tanto. Tem muita gente aí querendo mais e mais e mais, aposenta, tem uma bela de um fundo de remuneração, mas é mais, é porque eu preciso comprar isso, porque eu preciso ter aquilo, porque eu, né? Não estou entrando no mérito se está certo ou errado, mas é um registro para ser reflexionado. Queria ter falado mais sobre os meus sentimentos. E a gente tem guardado isso para amanhã. Nós temos tido uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes nós não temos construído interlocutores.
Não temos construído interlocutores. Quantos de nós temos amigos de 20, de 30, de 15, de 20, de 10 anos atrás? Amizade. Quantos de nós podemos nos dar ao luxo? 1, 2 amigos? 10? Está difícil manter esse vínculo de forma real, sincera, a quem você pega e consegue falar um pouco dos seus sentimentos. Não queria ter perdido contato com os meus amigos. E por último, não menos importante, queria ter me permitido ser feliz. Então esses são os 5 registros que ela, o top 5 dos registros que ela mais ouviu daqueles que se encontravam naqueles momentos de dor e fazendo ali quase que nos momentos da sua passagem, no seu momento de desencarne. É importante a gente ter isso claro, independentemente da nossa idade, da nossa situação social. E aí, essa reflexão, que a gente está muito aprisionado em nós mesmos, nós estamos perdidos, nós estamos buscando alternativa no exterior, alternativa que não nos preenchem. A gente vive se debatendo com a preocupação com a aparência e a performance comportamental. A gente acaba deixando de viver nós mesmos, de nos desfazermos das máscaras que vimos construindo ao longo das diversas encarnações. E precisamos ser nós mesmos, essa essência divina para a qual nós fomos criados. E a reencarnação, como um verdadeiro cadinho de purificação, permite que nós trabalhemos nesse processo de renovação interior. Eu registrei aqui, ou tirei aqui, algumas informações de uma das lições desse livro, Seja Feliz Hoje, que fala sobre a questão da alegria. Coloca-nos a veneranda pela psicografia de Divaldo. Nietzsche, o filósofo alemão, pessimista e cético, afirmou que a oração de cada pessoa deveria ser uma forma de reflexão na qual exarasse: hoje irei dar alegria a alguém. Hoje irei dar alegria a alguém. Alegria é um canto de louvor à vida, uma oração sem palavras. Olha só. A alegria, entretanto, não deve ficar distrita apenas às aquisições positivas, porque a terra não é, nem foi o paraíso perdido. Sim, a alegria, vamos nos ater a essa última informação. A alegria não deve ficar adstrita apenas às aquisições positivas. A gente tem que parar para pensar que muitas vezes a vida nos oferece oportunidades em forma de alertas. Alertas que acontecem no nosso cotidiano, através do aparecimento de uma enfermidade, da perda financeira, da perda de um ente querido, enfim. E a gente precisa olhar isso com outros olhos. Se o alerta veio, o que a vida está querendo me ensinar? Eu estou chamando da vida como poderia dar qualquer outra adjetivação. E a partir daí, ter a alegria de ter sido sinalizado. E mais do que ter sido sinalizado, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela sinaliza e nós não damos a importância devida. De ter sido sinalizado e dado a importância num processo de recomeçar. Então, hoje, irei dar alegria a alguém. As tuas decisões de um instante refletir-se-ão nos acontecimentos por vindouros. A lei de ação e reação. Então, se você constrói esse ambiente de felicidade, se você passa a ser um grande condutor desse processo de felicidade, você vai contagiar aqueles que se encontram ao seu entorno. O agora não mais se repetirá nas mesmas circunstâncias e com idênticas possibilidades. Esses alertas, se nós não nos ativermos a ele, a entender as respostas, eles não voltarão da mesma forma e na mesma intensidade. Viver intensamente agora é uma atitude de sabedoria que não pode ser postergada. Então é assim que deve ser entendido o carpe diem. E não de viver a vida doidado, mas viver na intensidade o agora, numa atitude de sabedoria,
de entender da oportunidade de construir hoje o meu amanhã. Vocês sabiam que todos os anos a ONU divulga um ranking em que mede a felicidade dos habitantes de 157 países? São dados notas de 0 a 10 para 6 categorias: PIB per capita, expectativa de vida saudável, ter alguém em quem confiar, percepção de liberdade para poder fazer escolhas, corrupção e generosidade. Então esses são os indicadores que a ONU mede. Isso está aí, quem quiser baixar esse manual, está entra no Google, digita lá World Happenings. E aí saiu o ranking de 2016, é o último que tem, é o último estudo que tem. Levando em consideração esses 6 indicadores, e lá você tem gráficos por continente, país, por indicador, enfim. Conjugando esses 6 indicadores, o Brasil foi classificado em 17º lugar em 2016, com dados de 2015, entre os países mais felizes do mundo. Eu não vou entrar aqui no mérito. Primeiro lugar, Dinamarca, segunda, Suíça, terceira, Irlândia, quarta, Noruega, quinta, Finlândia, sexto, Canadá e por aí adiante. Né? Então, é importante a gente... E a ONU também estabeleceu que o dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. E ela faz um convite para que observamos essa data de forma apropriada, por meio da educação e atividades públicas para tomada de consciência. Então, é mais um chamamento para que a gente possa entender isso. E aqui, partindo para o final da nossa reflexão, eu trouxe essa reflexão de Meimei, ditada a Chico. Aprendi a deixar os dias mais felizes, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Olha só. Aprendi. O processo sucessivo das encarnações é uma oportunidade de aprendizado. E nós não podemos perder isso de vista e não devemos perder essa oportunidade. Os dias mais simples, nós precisamos simplificar um pouco. Existe um conceito e uma forma de vivência chamada simplicidade voluntária, que não é nada novo, é lá do início do século XX, 1909. O Simple Life. Viver a vida de forma mais simples, desapegar das coisas desnecessárias. Nós precisamos exercitar. O processo de transformação interior passa necessariamente por isso. O desapego, praticar o desapego. Nós não somos senhores proprietários. Nós estamos. Então, tornar a vida mais simples, mais leve nos nossos processos. Começar a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida. E começar essa descomplicação por dentro. E a doutrina espírita, nos dando todo esse potencial, nos enseja ao segundo passo, que é justamente, dentro da tríade cabeça, coração e mãos, é justamente nós mudarmos, porque ela mexe com as nossas entranhas. Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, ela tem um capítulo 20 que trata do trabalhador espírita, que ela diz lá as mudanças e as transformações que a doutrina espírita provoca em nós, quando nós começamos a tomar conhecimento dos seus ensinamentos. Nós não conseguimos mais ser os mesmos. Eu indico essa leitura. Capítulo 20 do livro Vitória sobre a Depressão, ditado por Joana de Ângeles e Adivaldo Pereira Franco. Então, esse é um registro. Aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. E finalizando a nossa conversa de hoje, eu trago uma outra reflexão que para mim é de uma profundidade, de uma emoção muito grande toda vez que eu me deparo com ela.
que eu gostaria de deixar como mensagem final. Amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje eu fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã eu fico triste. Hoje não. Isso foi encontrado na parede de um dos dormitórios das crianças judias no campo de extermínio nazista de Auschwitz. Então, para mim, isso é um apelo para que nós repensemos todas as vezes que a gente se permite a entrar num estágio de melancolia, que é um dos primeiros degraus para essa tal infelicidade e para o desencadeamento de doenças da alma. Amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje eu fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã eu fico triste. Hoje não. Muita paz. Que Jesus, gerenciando todo o nosso orbe, possamos ser merecedores da paz e da serenidade que inspira a cada um de nós.